Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da Paz, dai-nos a paz. Santo Antônio, rogai por nós. Queridos irmãos que vão acompanhar essa live, sejam bem-vindos, meu amigo Anderson, também a Márcia. Vamos falar um pouquinho sobre vários assuntos aqui, mas primeiro sobre o nosso querido Santo Antônio. Muitos fizeram a novena Santo Antônio, a trezena, né? Esse livrinho aqui bem simples da Paulus, que é completo. Tem a trezena, as novenas, as orações ao querido Santo Antônio. Queria meditar Santo Antônio trazendo, em especial, uma resposta para os nossos tempos, né? Santo Antônio, ele era muito firme nas pregações dele. Muito cheio de amor, mas muitas vezes muito duro, né? E no mundo de hoje, eu percebo que as pessoas também têm sede dessa firmeza. Eu percebo, já fazem mais de 15 anos que eu faço missões nas paróquias, nas zonas rurais, em retiros, em grupos de oração, em vários outros locais. E eu percebo, quando nós pregamos de forma radical a palavra, radical quer dizer na raiz, na profundidade do que ela é. As pessoas geralmente não ficam com raiva. E quando ficam com raiva, logo passam e reconhecem que a palavra deve ser anunciada de fato dessa forma. Claro, cada um vai ter uma forma de pregar, não existe um formato. Tem que falar alto, falar baixo, falar ligeiro, falar devagar. E isso vai depender muito de cada pregador, né? A gente precisa não criar um rótulo. Tal pregador é tal bom porque ele grita. Tal pregador é bom porque ele fala alto. Tal pregador é bom porque ele cita inúmeras passagens bíblicas. Tal pregador é bom porque ele cita vários santos. Não. A pregação ela é boa quando ela toca os nossos corações. E quando eu falo tocar, nos levar a um processo de conversão. Às vezes a primeira conversão, o primeiro toque da graça, os primeiros, ou então a segunda conversão, né? Você já está caminhando na igreja e precisa desse processo de segunda conversão. E, sem dúvida, pregações mornas, pregações frias, onde nós queremos agradar as pessoas, isso atrapalha muito. Eu já li livros que falam sobre técnicas de pregação, eu já fiz cursos, né, formativos que ensinam como dar algumas pregações, mas eu nunca apliquei nas minhas pregações técnicas. Eu nunca apliquei nos meus ensinos mecanismos. Osés, tu é contra isso? Não, não sou contra. Apenas eu não emprego isso. Tem vezes que eu prego mais alto, tem vezes que eu prego contando algumas piadas, sendo engraçado. Tem vezes que eu cito inúmeros santos. Tem vezes que eu cito inúmeros textos da Escritura. Vai depender muito daquilo que é necessário para aquelas pessoas que vão ouvir a pregação e daquilo que o próprio Espírito foi conduzindo quando a gente foi rezar sobre a pregação. E também naquele momento da pregação, o próprio Espírito pode ir conduzindo para uma direção diferente. Então, a gente não pode negligenciar o estudo e nem pode negligenciar a oração.
As duas coisas são complementares na pregação, no anúncio da palavra. Quando nós olhamos para a vida de Santo Antônio, a eloquência era muito presente. Era um homem muito douto, muito culto. São Francisco de Assis chamava Santo Antônio de meu bispo. E Santo Antônio não era bispo, né? Era padre, não era bispo. Mas por que usava essa expressão? Pela grande eloquência, pela grande profundidade, a grande santidade que exalava de Santo Antônio. Conta-se que multidões se aproximavam de Santo Antônio. Bem-vindo, Antônio Carlos, meu amigo. As multidões se aproximavam dele e tinha vezes que as mulheres eram proibidas pelos seus maridos, né, de irem à pregação. Aí ficavam de bem longe, né, sei lá, 2, 3 quilômetros, né, assim, às vezes na varanda, ouvindo. Aí os maridos bravos, tá fazendo o que aí, mulher? Tô ouvindo a pregação do padre Antônio. E o marido ficava assustado. Deixa de ser boba, mulher. Aí a esposa chamava, venha ouvir aqui o padre Antônio. Quando o marido se aproximava da mulher, começava a ouvir a pregação, era tocado pelaquela pregação e se convertia. Então, a pregação, ela não é para emocionar a pessoa, embora a pessoa possa se emocionar numa pregação. A pregação não é para fazer chorar, embora na pregação alguém pode chorar. Às vezes nós usamos muitos recursos nas pregações. Eu não sou contra esses recursos, pode usar. Mas às vezes a gente está começando a pregar, aí começa o dedilhado no violão, o teclado assim. Isso pode ser usado? Pode. Contanto que isso não se torne o centro da pregação. Se não tiver o violão dedilhando, se não tiver o teclado ali, se não tiver nenhum som que favoreça aquele momento de interiorização da pregação, a pregação vai continuar sendo ungida, sendo uma flecha que alcança o coração da pessoa. Às vezes a gente limita muito a graça de Deus às nossas exigências, né? Nós inventamos muitas coisas. Santo Antônio, no tempo dele não tinha microfone, não tinha rede social, não tinha nada que era atrativo das coisas modernas que nós usamos. O que tinha ali era um homem que vivia aquilo que pregava, um homem apaixonado por Deus, apaixonado pela igreja, apaixonado pelas escrituras, pelos santos padres. Um homem tão apaixonado pelas escrituras que Gregório IX, né, o Papa da época, falou que se por acaso fossem perdidas as escrituras, se todas as escrituras fossem perdidas, Santo Antônio era capaz de reescrever toda ela de cor. Por isso ele é chamado, Santo Antônio, de Arca do Testamento. O título dele é Doutor Evangélico. Ou seja, aquele que foi no mais profundo ali do Evangelho e tirou os tesouros do Evangelho. Então, quando nós olhamos para Santo Antônio, nós não encontramos só uma eloquência, nós encontramos aquilo que acontecia com os apóstolos. A pregação era acompanhada de sinais. Sinais de quê? De conversão. Pessoas que ouviam a pregação de Santo Antônio, que estavam na prostituição, queriam deixar a prostituição. Não ficavam conformados mais com seu pecado. Pessoas que estavam no adultério, na usúria, em pecados de imoralidade, de roubo, de falcatruas, de fofoca, de ódio, de vingança, aquelas pessoas desejavam mudar de vida. E mudavam de fato, porque a palavra que vinha da boca de Santo Antônio era uma palavra de fogo, que alcançava os corações mais duros. Então, era uma vida, a vida dele gritava o Evangelho,
mas também a palavra era cheia de autoridade e aconteciam inúmeras, milhares de conversões ao longo das pregações de Santo Antônio. Os hereges se convertiam. Alguns hereges ficavam com ódio e queriam matar Santo Antônio, fazer armadilhas. Alguns convidavam para jantares e colocavam veneno na comida, faziam outras coisas mais. Mas sempre Santo Antônio, com o grande dom de milagres que ele tinha, convertia muitos hereges. Não só pelo dom de milagres, mas pela postura humilde diante dos inimigos da fé. Ele era convicto, valente, mas tratava com grande amor os hereges, mas com muita firmeza. Não barganhava a fé. Era muito duro com os religiosos da época que não viviam a fé. Era muito duro com os padres. Era muito duro com os consagrados do Senhor. Muito duro mesmo. Para que eles se convertessem. Se fizessem dignos daquilo que foram chamados. Então, olhar para a vida de Santo Antônio hoje é uma grande resposta para aquilo que é medíocre que nós vivemos hoje. Nós vivemos um tempo onde nós esquecemos a verdadeira santidade. Nós achamos que santidade é ser melhorzinho, é ser legal. É apenas isso. Não. Santidade é a nossa configuração com Cristo. Santidade é ser inteiramente conduzido pelo Espírito Santo. Santidade é não viver apegado a si mesmo nem aos outros. Santidade é uma vida de mortificação. Então, a vida de Santo Antônio é para nós uma profecia. A vida de Santo Antônio para nós é um grito hoje de amor. Santo Antônio, eu sou apaixonado por ele porque desde criança, bem-vindo Maxweldes, minha amiga Raquel, meu amigão Maxweldes também seja bem-vindo. Santo Antônio, eu comecei a ouvir as histórias dele, sobre ele, nas trezenas de Santo Antônio, quando eu era criança, adolescente. Não faz tanto tempo assim, mas eu tinha bastante cabelo. Era bem magrinho. E faz tempo. E aquilo me tocava bastante, ouvir sobre a vida de Santo Antônio. As trezenas, que eram nas casas, os hinos sobre Santo Antônio, as procissões. Foi assim que eu fui sendo formado, E era para mim ter me convertido muito antes, porque eu fui sendo cercado muito dessa postura devocional lá no interior. Boa noite, Iracema. Seja bem-vinda. E eu lembro que a primeira vez que eu compus um hino para Santo Antônio, eu estava trabalhando com lenha. Era enchendo a carroça de lenha a semana inteira. Aí nessa semana o Senhor me deu a inspiração de uma música de Santo Antônio. Só que é interessante que eu não fiz apenas rimas nessa música. Cada parte da música que eu compus tem uma história sobre Santo Antônio. Dentro da minha cabeça, cada parte da música, do hino para Santo Antônio, cada partezinha tem um pouco da história dele. Eu não fiz de forma aleatória, não. A música, se eu fosse explicar a música que eu fiz para Santo Antônio, cada parte, daria quase 1 hora, porque são várias partes da vida de Santo Antônio. Por exemplo, a primeira parte fala: ele é um grande amigo, meu fiel intercessor, espelho das virtudes, da justiça e do amor. É a primeira parte. Grande amigo, aqui tem uma teologia por trás, Quando eu fiz, eu não pensava em teologia nesse sentido.
mas os santos são grandes amigos nossos. Os santos também nos escolhem para se aproximar deles. Eu lembro que várias vezes já rezei por algumas pessoas, e quando eu rezava por elas, Deus falava sobre algum santo, e a pessoa depois confirmava: poxa vida, eu tenho devoção a esse santo mesmo. Ou algo aconteceu essa semana que tem a ver com esse santo que você proclamou aí. Ou seja, foram inúmeras experiências onde eu rezei por alguém e Deus me dava de forma clara o santo que era próximo daquela pessoa. Eu não sou místico, não. Eu não sou uma pessoa muito virtuosa, nem santa, não. Mas aconteceu muitas vezes isso comigo. Em relação a Santa Teresinha, em relação a São Bento, em relação a Santa Cecília, em relação a vários outros santos, Santa Catarina de Sena. Deus me dava uma palavra, uma visualização, e falava para a pessoa, e a pessoa depois confirmava de forma muito clara, né? Eu lembro que uma vez eu estava rezando por uma pessoa em um retiro, e Deus me dava uma visualização de uma medalha de São Bento e de uma imagem de São Bento. E me dava muito claro o entendimento que essa pessoa era devota de São Bento rezava por ela. Quando terminou a oração, a pessoa confirmou: de fato, eu tenho no meu quarto a imagem de São Bento, sou devota dele, e estou muito feliz, porque Deus, né, manifestou a graça dele através da intercessão desse santo, e também nesta proclamação. Bem-vinda Fátima, Amanda, Suzana, sejam bem-vindas. Então os santos nos escolhem também, né? Estão presentes na nossa vida. Então ele é um grande amigo, meu fiel intercessor. Então os santos são amigos, mas não são amigos indiferentes. Quando eles veem a nossa dor, a nossa luta. Eu tive uma experiência muito bela em relação ao Padre Pio, que não dá para contar aqui, é algo muito pessoal, né? Mas que de fato eu vi que foi uma escolha de Deus muito grande na minha vida nesse dia. Porque isso fazem mais de 10 anos. Porque eu estava em pecado mortal nesse dia, e o socorro de São Pio de Pietrelcina veio me alcançar. Foi muito forte. Eu não vou contar porque toda vez que eu conto, eu choro. E também porque não é coisa para estar contando para todo mundo, né? Não foi nada místico demais, não. Foi algo simples, mas me tocou demais, certo? Então, ele é um grande amigo, meu fiel intercessor, é a primeira parte da música, né? Espelho das virtudes, da justiça e do amor. Então, olhando para as virtudes de Santo Antônio, a gente vai olhar a virtude da castidade, tem o lírio na imagem, né, de Santo Antônio. Os filmes distorcem um pouco quem é Santo Antônio. Tem coisas reais nos filmes sobre Santo Antônio. Bem-vindo, Cícero. Bem-vinda, Cida. Então, os filmes contam alguma coisa sobre Santo Antônio. Tem muitas coisas interessantes, boas, que tocam o nosso coração. Tem o filme Santo Antônio, Guerreiro de Deus. É muito boa. E por exemplo, a castidade, né? Coloca no filme o seguinte, que Santo Antônio é como se ele tivesse apaixonado por alguém e depois ele ficasse entre a vida religiosa e aquela paixão que ele tem. Não. Pelas biografias que eu já li de Santo Antônio, e não foram poucas, o que mostra é que desde adolescente, ou melhor, desde criança, Santo Antônio já era muito puro. E quando ele já sentiu vir as tentações contra a castidade, aí que ele se consagrava mais a Deus ainda. E era muito penitente, mortificado. Então Santo Antônio, espelho das virtudes, né? Virtudes por quê? São inúmeras, e uma que eu destaquei, lembro, é a castidade, uma pureza exemplar.
Uma certa vez, um homem, um monge, né, estava sendo muito tentado contra a castidade. E Santo Antônio, nas suas missões de pregador, estava passando por ali. E ele sentiu no coração o desejo de partilhar com Santo Antônio aquela tentação. Não foi um pecado que ele caiu, não. Foi uma tentação que era muito intensa. E ele partilha para Santo Antônio aquela tentação sobre a castidade. Santo Antônio pega seu manto, né, uma parte lá da sua roupa, e dá para ele vestir. E depois que ele vestiu essa roupa, essa vestimenta que Santo Antônio deu para ele, o demônio desapareceu, a tentação contra a castidade nunca mais veio. A tentação contra a castidade nunca mais veio. Bem-vinda, Altaíla, Francinete, seja bem-vinda também. Então, Santo Antônio, exemplo de castidade. Santo Antônio também era muito humilde. Né? Todo santo é humilde, né, Zé? Sim. Mas tem uns que têm uma humildade assim, heróica, né? Por exemplo, Santo Antônio, ele ficava lavando os pratos, cuidando das coisas mais simples, mais escondidas. E ninguém dava nada para o Santo Antônio, viu? Um homem de uma intelectualidade tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Você imagina assim... Você imagina o Padre Paulo Ricardo, muito inteligente, né? Imagina o Padre Paulo Ricardo, alguém, sei lá, 10 vezes mais inteligente que o Padre Paulo Ricardo. Esse é o Santo Antônio. Entende? Você consegue imaginar alguém 10 vezes mais inteligente que o Padre Paulo Ricardo? Tá ali, Santo Antônio, doutor da igreja. Eu tenho um exemplo assim porque é alguém que eu tenho como grande referência, né? De virtude também. Então, ele estava lá escondido, lavando prato, limpando as coisas, cuidando do trabalho de uma horta, de uma coisa assim, bem escondido. E quando é que Santo Antônio é descoberto? Não é como essa pessoa de eloquência. Estava tendo ordenação de alguns irmãos, dominicanos, franciscanos, né? E alguém tinha que falar no dia da ordenação. Alguma coisa no sermão. E ninguém tinha preparado nada. Então é pedido para que algum dos irmãos franciscanos falem. E ninguém estava preparado para falar nada. Então, o superior de Santo Antônio pede que ele fale. E ele, muito receioso, mas por obediência ele fala. E começa a falar e falar e falar. E aquilo começa a tocar os corações ali dos sacerdotes que estavam ali, dos freis. Todo mundo fica admirado com a inteligência dele e com a força, com a autoridade, com a paixão por Cristo que ele tinha. Ele fica assim, entusiasmado na hora que ele está pregando. E daí em diante, Santo Antônio, ele começa a ser reconhecido como este grande pregador, este grande arauto do Evangelho, este martelo dos hereges. Mas estava ali escondido, não queria aparecer, nunca quis. Sempre quis uma vida recolhida. É tanto que em dado momento da sua vida ele pede para se recolher e passar algum tempo recolhido. Aí criaram tipo uma casa bem simples para ele se recolher, onde ele estudava as escrituras, rezava, fazia os retiros dele, as penitências, né? E Santo Antônio, ele também era um grande místico, viu, Santo Antônio? O menino Jesus brincava com ele, aparecia, conversava, né? Ele tinha o dom da bilocação, o dom dos milagres de forma muito apurada, o dom das línguas, no sentido mais profundo do dom das línguas, onde ele falava, teve uma experiência onde tinha vários cardeais, várias pessoas, e Santo Antônio falou para aquelas pessoas em um idioma, e todo mundo que era de vários países ali entenderam no mesmo idioma. Aconteceu o mesmo fenômeno que aconteceu em Atos 2. Então, Santo Antônio tinha a abundância dos carismas do Espírito. Um carisma profético. Ele profetizou o martírio
de um rapaz que tinha uma vida perversa, né? Tinha uma vida perversa. E sempre que Santo Antônio passava por esse rapaz, ele fazia uma reverência, né? Aquele homem era muito devasso, muito promíscuo, muito entregue ao pecado. E ele falou assim, um dia que esse frei vier aqui e fizer isso de novo, eu vou pegar ele, né? Aí ele perguntou para Santo Antônio, por que você fica fazendo isso para mim? Você quer me envergonhar? Você quer fazer hora com a minha cara, né? Mais ou menos isso. Ele falou, não, é porque você vai ter uma graça que eu não terei. Eu queria tanto ser mártir, porque na história de Santo Antônio primeiro foi agostiniano, né? Da Ordem de Santo Agostinho. Depois ele passou a ser franciscano. E o que atraiu muito a ele foram alguns irmãos franciscanos que iam pregar em outros locais e se tornavam mártires, né? Então o martírio entre os franciscanos atraía muito Santo Antônio. Atraía demais. E, enfim, Santo Antônio fala para esse homem que ele ia ser mártir. Aquele homem fica meio desnorteado, porque ele era um grande pecador público, e ele falou o seguinte, você vai ser martirizado, vai morrer pela fé, e quando você estiver morrendo, eu peço que você reze por mim, na hora que você estiver dando a vida por Cristo. Bem-vindo, Cristi Holanda, o Ângelo, aí também. E foi o que aconteceu. Pouco tempo depois, esse homem se converteu e na hora do martírio dele, sem dúvida, ele rezou por Santo Antônio. Então, Santo Antônio tinha um carisma profético imenso também. Então, Santo Antônio, espelho das virtudes, né? E dos carismas também. Da justiça. Por que eu falo na música que ele é espelho da justiça? Porque Santo Antônio pregava muito contra a usúria. Pessoas que cobravam muitos juros, né? Juros altíssimos, se aproveitavam dos pobres, enganavam as pessoas, e ele batia muito nessa tecla. Os sermões de Santo Antônio, ele bate muito contra essa questão do enganar os outros, do tirar proveito, do não pagar o salário do pobre, o roubar na balança. Ele toca muito nesse pecado da usúria. Então, o que acontece? Ele vai sendo um exemplo de justiça nesse sentido. Mas também havia nesse tempo muitas injustiças nos tribunais. Por exemplo, o pai de Santo Antônio, ele foi acusado de ter matado um homem, o pai de Santo Antônio, viu? Inventaram essa mentira a respeito do pai de Santo Antônio. Santo Antônio estava rezando, ali recolhido. Minto, não estava rezando não, estava pregando. Aí quando ele está pregando, ele se recolhe um pouco. Nesse momento que ele se recolhe, acontece a bilocação de Santo Antônio, né? Bem-vinda, minha amiga Jaqueline. Aí na hora que Santo Antônio está ali pregando e ele para um pouco, se inclina, Santo Antônio vai para onde? Ele vai até o local aonde está enterrado o homem que foi assassinado e ele manda o homem levantar e dizer quem foi o assassino dele. Então acontece aí 2 milagres, a bilocação e a ressurreição de um homem. Depois que esse homem fala quem cometeu o crime, então Santo Antônio diz que esse homem pode voltar para o túmulo dele, que ele já contou. Vejam que coisa tremenda, né? Coisa tremenda. Teve outros casos de ressurreição também na vida de Santo Antônio, onde ele foi instrumento para ressuscitar pessoas. Uma vez foi uma criança que ficou lá brincando e aconteceu um acidente com ela e ela morreu, uma criança. E a mãe da criança que tinha ido ouvir a pregação voltou desesperada, dizendo
um pouco brava com Santo Antônio, que tinha demorado na pregação e tudo mais. E Santo Antônio vai lá e diz, não, calma, ela só está dormindo, né? Tenha calma. E pede que ela acorde a criança quando voltar lá. E de fato, quando ela volta, a criança já está brincando, sadia. Ou seja, a criança ressuscitou. Então tem vários casos de ressurreição na história de Santo Antônio. Então, espelho da justiça, porque sempre que tinha casos assim de injustiça, Santo Antônio intervia muito. Às vezes, como eu citei o caso aqui, pela bilocação, ou de outras formas, pela pregação bem dura, ou aconselhando mesmo pessoalmente. Então, espelho das virtudes, da justiça e do amor. Do amor por quê? Porque embora a pregação dele fosse muito dura, o que acontecia? Ele tinha uma caridade profunda com as prostitutas, com os ladrões, e essas pessoas mudavam de fato de vida. Aí continua a música que eu fiz, né? Aos pobres anunciou o evangelho, a salvação. Aos pobres anunciou, porque um dos focos das pregações de Santo Antônio é para as pessoas que muitas vezes não tinham nada. Nada mesmo. E Santo Antônio procurava, pela pregação, iluminar a mente dos ricos para que ajudasse os pobres. Ele mesmo, tudo que ele tinha, ele partilhava para com os pobres, vivia de forma radical a pobreza evangélica. Então, o maior tesouro que ele dava para os pobres não era a comida, embora desse comida também, mas era o evangelho. Os pobres, os mendigos, o que eles têm mais sede é da palavra, embora a gente tenha que dar também a água e o alimento para que eles possam estar ali prontos para acolher a palavra e serem transformados e recomeçarem uma vida nova, né? Em todo sentido, espiritual, material, psicológico, né? As crianças acolheu e aos inimigos deu perdão. As crianças acolheu porque Santo Antônio também tinha um profundo carinho pelas crianças. Tanto que tem um outro milagre em relação à criança, onde uma criança ficou brincando dentro de casa e de repente a criança entrou numa panela fervendo. Só que quando a mãe chegou, a criança estava dentro de uma panela fervendo, mas nada aconteceu com aquela criança. Ficou normal, não teve nenhum ferimento, nenhuma queimadura, nada. Foi um milagre. Então acontecia muitos milagres também em relação às crianças. Enquanto as mães estavam ouvindo a pregação, as crianças às vezes aprontavam, mas havia ali algo sobrenatural que acontecia também em relação à proteção das crianças, né? Aos inimigos deu perdão, que eu canto na música também, é porque em vários episódios os hereges inventavam mentiras sobre Santo Antônio. Teve uma vez que ele chegou e os hereges disseram que Santo Antônio era isso, era aquilo outro, inventaram um monte de mentira. E o que aconteceu? Ninguém quis ouvir a pregação de Santo Antônio. Santo Antônio foi pregar para os peixes. E os peixes começaram, do menor ao maior, ficar pulando, colocar a cabeça para fora ali, né? E fazer uma grande festa ali ouvindo a pregação de Santo Antônio. E nesse dia vários hereges se converteram quando ouviram esse milagre e quando viram esse milagre de Santo Antônio pregando para os peixes. Então foi algo tremendo, né? E Santo Antônio perdoava os seus inimigos. Uma vez, um cátaro, né? Um herege, desafiou Santo Antônio, dizendo o seguinte: o seguinte, eu não acredito na Eucaristia, que Santo Antônio é um modelo de adoração eucarística, né? E aconteceu que alguém desafiou Santo Antônio e falou o seguinte: olha, eu só acredito que a Eucaristia é real se você aceitar tal aposta. Eu vou trazer a mula, o jumento, não lembro direito, né? Para cá, após 3 dias de fome, né? Quando eu trouxer o meu animal para cá com 3 dias de fome, você vai trazer a Eucaristia e eu vou trazer a comida. Para onde ele for, se ele for para a Eucaristia e se dobrar lá, eu me converto.
Santo Antônio aceitou, para a glória de Deus, e ficou 3 dias jejuando e 3 dias ali em oração. Em jejum bem forte mesmo, né? Então, após 3 dias, Santo Antônio vai lá se encontrar com esse herege e uma multidão vem ali ver, né, o que ia acontecer. Quando Santo Antônio expõe o Santíssimo ali, o jumento, com 3 dias de fome, né, vem ali diante do Santíssimo e se dobra e fica como se fosse em adoração. Aquele herege começa a cair em lágrimas e se converte ele, né, e toda a família. E houve uma grande conversão naquele local. Aquele homem que era inimigo de Santo Antônio, inimigo da fé, se torna um grande amigo de Cristo. Então, um grande milagre da Eucaristia aí, né? Então, amor, aí continua a música. Ele é um grande amigo, meu fiel intercessor, espelho das virtudes, da justiça e do amor. Aos pobres anunciou, o evangelho é salvação, às crianças acolheu e aos inimigos deu perdão. Sobre os inimigos tem outro episódio, onde convidam Santo Antônio para jantar e colocam um veneno na comida de Santo Antônio. E quando Santo Antônio percebe que ali tem um veneno, ele percebe por uma graça de Deus, né? Ele pergunta, por que vocês querem fazer isso comigo? Aí eles ficam assim, não, nós só queremos ver se se cumpre aquilo que tem no Evangelho. Quem beber algum veneno não lhe fará mal algum. Se não acontecer mal algum a você, nós vamos nos converter. Santo Antônio diz que vai fazer aquilo não para tentar a Deus, mas para a conversão daqueles infiéis. Santo Antônio reza e diz que caso acontecer alguma coisa com ele, a culpa não é de Deus, é dele próprio. E se acontecer um milagre, todo o mérito é de Deus. Óbvio, né? Santo Antônio tinha muito claro isso. Então ele reza por aqueles alimentos, ingere o alimento e não acontece nada com ele. E aqueles homens, que eram inimigos de Santo Antônio, se convertem. Então, aos inimigos ele dá o quê? A misericórdia, o perdão. Aí a outra parte da música, amou a Eucaristia, mostrando o seu poder, que é a história que eu já contei, né? E outras também. Amou a Eucaristia, mostrando o seu poder. Nos deixou os seus exemplos, que são inúmeros, a sua vida, modelo de fé, para que possamos viver, não somente admirar. Porque os santos nós admiramos e devemos buscar, pela graça de Deus, imitar as virtudes. Aí no refrão tem, obrigado, meu bom Jesus, por nosso santo padroeiro, obrigado por Maria Santíssima, todos os santos e os escolhidos. Aí tem uma outra parte da música também, que continua, né? Então, tem toda um pouco de teologia dentro da letra da música e tem a vida de Santo Antônio, certo? Que aqui eu só fiz uma síntese, seria bem grande. Então, este é um pequeno exemplo da história de Santo Antônio. Então, existem os sermões de Santo Antônio. Eu vou aqui mostrar para vocês da editora Vozes, Sermões de Santo Antônio. É um calhamaço, né? Eu ainda estou lendo. Olha o que é o marca-página. O marca-página é outro livro, de tão grande que é esse livro aqui. Então já estou na mais de metade. São 1000 páginas, eu estou na página 581 ainda, né? Então aqui é os sermões. Aí tem ainda, deixa eu me ver aqui. Aí aqui tem os sermões e tem sobre a vida de Santo Antônio. Não só os sermões, mas a vida dele. São 500 páginas sobre a vida dele e 1500 páginas sobre os sermões.
Então é algo muito rico, né? Santo Antônio, ele é mais conhecido, de forma popular, como santo casamenteiro, pelos pães, né, de Santo Antônio, por achar as coisas perdidas, e alguns conhecem Santo Antônio inventando superstições, coloca a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo, né? Então, a gente precisa conhecer de fato quem é esse grande homem, este grande santo, doutor da igreja, viu? Doutor. Não é qualquer coisa. A igreja só tem, se eu não me engano, 38 doutores. São mais de 20 mil beatos e santos, né? E somente 38 doutores. E Santo Antônio está entre esses doutores da igreja. Esses grandes doutores. Então vale muito a pena a gente conhecer a vida deste grande santo. Tá certo? Que é só um pouquinho. Eu tenho mais de 20 vídeos só sobre a vida de Santo Antônio, inúmeros, né? Então quem quiser conhecer um pouco da vida dele, é só colocar Oséias Oliveira, aí coloca o nome Santo Antônio, que vai aparecer diversos vídeos, eu contando um pouco de história sobre a vida de Santo Antônio e lendo alguns sermões dele. Tá ok? Foi ótimo estar com vocês. Bem-vinda a Gildene, a Mônica, a Madalena. É minha família aí, né? Presente aqui na live. Muito bem. Santo Antônio, rogai por nós. Peço oração também pelo Ivanildo, né? Que está hospitalizado, conhecido como Peba, pela recuperação dele, pelo milagre na vida dele, por todos os enfermos, pelo consolo também da família aí da Iracema, né, e também da Raquel, da Márcia, e pela alma do Marcelino, tá certo? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Salve Maria! Viva Santo Antônio! Viva!